edição do VPNcast e desta vez nós temos um convidado para lá de especial. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, deixa a sua inscrição, deixa o seu like também, deixa o seu comentário, dê a sugestão de quem você gostaria de ver entrevistado aqui com a gente, ou então a questão do tema, né? Você pode usar esse espaço também. O VPNcast ele é apresentado não só no canal do YouTube do blog, como também no Spotify e nas demais redes de áudio, né, de podcast da internet. Então é sempre uma alegria, um prazer poder contar com a sua audiência, com a sua companhia. Os programas têm tido uma excelente repercussão. Nesta segunda temporada, esse fato está se repetindo e a gente permanece aqui nesse local bastante agradável, que é o Lambreta Café e Bistrô, aqui pertinho da estação ferroviária. Você está conferindo aí o Instagram e se ainda não veio conhecer o local, venha, traga seus amigos, familiares, quem você gostaria que aqui estivesse do seu lado, né, que seja uma boa companhia, para vivenciar esse momento aqui na casa. Como hoje eu estou tendo a alegria, o prazer, a honra de receber, de ter aqui do meu lado aquele que, se for plagiar o Roberto Carlos, creio que a letra é dele e de Erasmo, é um amigo de fé e irmão, camarada, não é isso? Anderson Silva, ou mais conhecido como Anderson do Pico. Mas hoje eu acho que o papo vai ser mais com o Anderson Silva, não é isso? Seja muito bem-vindo, Anderson. Eu que agradeço pelo convite, Paulo. Para mim é uma honra fazer parte desse espaço, que é um dos canais de maior representatividade para a discussão em torno da cultura, da política, mas também da difusão da arte e da promoção dos artistas, não só do Caruaru, mas do interior do estado de Pernambuco, e principalmente aqueles que têm menos visibilidade. Então, para mim, é uma alegria imensa estar aqui hoje, e pode ter certeza de que, para mim, não é tão fácil falar aqui não, porque eu tenho certeza de que, sabendo que você conhece bem o trabalho que eu desenvolvo, vai vir muita pergunta que eu não faço nem ideia. E também a gente já antecipa, né? Não dá para dentro de uma hora e meia, contar a vida inteira de uma pessoa, seja ela quem for. E quando a pessoa já é assim, prendada de muitos talentos, apesar de ser jovem, né? Quando é alguém de uma idade mais avançada, poderia-se até justificar essa questão do tempo. Mas ele, jovem, já acumula muita experiência na vida, muita história, já acumula também assim, uma formação bastante elevada. E é claro que a gente vai fazer um breve resumo e tentar, inclusive, focar mais no Anderson Silva, né, na pessoa do Anderson Silva, do que no artista Anderson do Pico. Então, talvez aquela curiosidade que você tinha, né, da vida dele, de algumas questões, o pensamento dele, né, algumas decisões que ao longo da vida ele tomou e de fatos que marcaram a sua vida, você vai ficar também sabendo hoje esse outro lado, né, que é o lado da pessoa, né, e não do profissional, do artista, por mais que ele se mistura. Eu separei algumas datas que são interessantes, que são marcantes, alguns anos, né, sobre fatos que aconteceram, pelo menos 3 anos. O primeiro é 1962, que é um ano chave, porque foi o ano que o Brasil ganhou a sua segunda Copa do Mundo. O outro ano é 1970, que é o ano que nascia o compositor João Marcelo Boscoli, compositor de um legado, inclusive, que nos remete à lembrança de grandes nomes como o de Elis Regina. E em 1985, que foi o ano onde foi lançado no espaço o ônibus espacial, a Discovery. Então, são 3 anos assim chave, sendo que esse de 1985 foi também o ano que o Brasil viveu um período político muito intenso, muito forte, colocado como a segunda redemocratização, porque foi o período que Tancredo Neves foi eleito, ou seja, o primeiro presidente, depois, né, da ditadura militar, o primeiro presidente eleito direto pelo voto do povo, inclusive uma manifestação muito forte dos artistas, e em seguida veio a falecer e assumiu o José Sarney.
E nesse período também foi marcado, eu não sei se esse ano vai ser diferente, mas foi marcado como o ano mais frio da história do Brasil, onde a temperatura mais caiu. Mas nessas datas, 1962, 1970 e 1985, também nestes 3 anos, nos 3 meses de junho, e nessas 3 datas, 17, aconteceram, né, todos esses fatos e eventos, mas para a gente teve um fato e um evento, que é o que mais interessa agora, que é a data do seu aniversário, né? Foi 17 de junho de 1985. Então, deixando essas datas e esses acontecimentos de lado, para você, na sua memória, pelo que a mãe conta, não sei se irmão mais velho, pai, alguém contou, conta um pouquinho de como nasceu, né, como surgiu, aonde foi maternidade, parteira, um pouquinho dessa história aí de como surgiu Anderson José da Silva, não é isso? Eu nasci na cidade de Caruaru, nasci aqui na Casa de Saúde, dia 17 de junho de 1985. E no dia 17 de junho de 1985, e não só desse ano, obviamente, como todos os outros, no mês do São João. Então, minha mãe às vezes brinca, ela diz, mas rapaz, no mês do São João, esse menino inventou de nascer, foi mesmo para chegar no meio da festa mesmo e gostar, de ser festeiro e principalmente gostar dessa arte, que talvez seja de forma tão expressiva vinculada a esse mês, que é a arte popular e a cultura nordestina, de forma mais direta o forró, as músicas tradicionais que aqui estão. Mas sempre foi me colocado que eu fui uma pessoa muito esperada, pelo fato de meu pai já ter uma certa idade. Quando eu nasci também, meu pai já não era tão jovem. Você é o mais novo dos irmãos? Eu sou o mais novo dos irmãos. Eu tenho 6 irmãos por parte de pai. Digamos assim, primeiro casamento do meu pai, desses 2 faleceram. Inclusive a época da Covid, eu perdi. Naquele mesmo ano, chegou a haver essa perda de 2 irmãos? Isso, da Covid. E por parte de mãe eu tenho o irmão mais próximo, que é o que foi mais ligado, foi o que escolheu meu nome, que meu nome ia ser Aécio. A época existia... Falamos sobre presidentes, olha, um presidenciável, né? A época existia o Tancredo, e aí também existia essa figura que estava começando a ocupar espaços políticos, e então existia uma inclinação para que meu nome fosse Aécio. E aí meu irmão foi quem escolheu meu nome, meu irmão Adriano, que é o irmão mais próximo, que mais esteve frequente em todas as etapas da minha vida, de minha formação, tudo. Devido a essa escolha, meu pai também colocou-se dentro da história, e aí ficou o primeiro nome escolhido pelo meu irmão Anderson, e o restante é o nome do meu pai, José Francisco da Silva. Então meu nome é Anderson José Francisco Silva. Então ainda tem um Francisco aí que eu não... né? José Francisco Silva, que era o nome do meu pai, José Francisco da Silva, e meu irmão escolheu o primeiro nome, Anderson. E minha mãe queria colocar meu nome, o nome dela é Terezinha. Ela relutou muito porque ela queria colocar meu nome de Terezinha. Acho que... Dona Terezinha, hoje eu não vou me arriscar a dizer que o café mais gostoso a gente está tomando aqui, viu? Permanece sendo o da sua casa, mas tudo bem. Mas enfim, e daí se deu essa relação, e eu cheguei aqui no dia 17 de junho, como bem mencionado. E não ficou Chico da Silva? E não ficou. Artisticamente ficou Anderson. Ficou Anderson, do PIF. E eu acredito que a gente vai tocar nesse assunto já, mas que não tenha sido escolhido por mim. Que tenha nascido a partir de falas de mestre mesmo da cultura popular daqui da cidade de Caruaru. Mas aí essa linha do tempo traz isso.
nasci em Caruaru e permaneci toda a minha vida aqui na cidade de Caruaru. Aquela área de onde sua mãe ainda hoje mora? Exatamente. Bairro Centenário? Ali no monte mesmo do Bom Jesus. Eu morava na Rua Pernambuco, número 34, no joelho já mesmo do Monte Bom Jesus, que ali não é no pé não, ali é o joelho já. Eu morava lá em cima, na casinha da Rua Pernambuco, número 34, casa da minha avó, Dona Mercedes Maria da Silva. E foi de lá que começou todo o meu contato com tudo. Era de lá que eu ouvia os primeiros sinais de sonoridades relativos ao universo da música, né? Porque eu morava 2 ruas atrás da Sociedade Musical Novelterp. Então, enquanto eu estava dentro de casa, pelas manhãs, o que entrava de som era os alunos da banda Novelterp que estudavam, e à noite era o som da banda. O que mais eu lembro claramente dessa época são os ensaios da banda Novelterp e as sessões dos instrumentos. E desde daquela época eu identificava os sons. Não sabia o que era, mas eu sabia que tinha som mais fino, no caso mais agudo, tinha som mais grosso, som mais grave. Isso me encantou de uma forma que... Essa questão da orquestra, né? Como os instrumentos se completam juntos, né? A tuba, o trompete, Exatamente. Isso foi, para mim, uma das coisas mais marcantes que eu tenho de lembrança, além da feira de Caruaru. Minha avó, ela era feirante e ela vendia doce de mamão e cocada. E muita gente lembra dela e não sabe o que era, porque ela era a mulher do doce, da barraca por trás da Igreja da Conceição. Era ela a mulher que vendia o doce, minha avó. Possivelmente eu comprei doce ela também sem saber. Ali tinha as barracas de caldo de cana. Ela era a mulher que vendia o doce, era minha avó. E essas tinha a tradicional mulher do doce, que era minha avó, Dona Mercedes Maria da Silva. E meu avô, esse já por parte de pai, minha avó por parte de mãe era essa, a feirante. Eu me lembro de tudo, eu me lembro do cheiro do doce sendo feito. Na sexta-feira à noite, eu me lembro no quintal, a cocada sendo colocada, ela vendia cocada também, numa madeira. Minha mãe também fazia cocada, agora no caso só a cocada. Colocava uma madeira no quintal e colocava a cocada assim, depois cortava. Ela usava, para manter o nível na mesma altura, um cordão. Você lembra disso, não? A minha ainda colocava, que é para poder ela ficar toda niveladazinha. Não, ela colocava a madeira no chão. Fazia E a partir disso, ela colocava a cocada e esperava esfriar para poder... Sim, e ela mesmo nivelava, né? Passava uma espécie de espátula, que não era, mas era algo que se passava e deixava toda nivelada assim. E meu avô, um dos primeiros moradores de Monte Bom Jesus. Você criou-se nesse ambiente também, ou chegou a participar dela próprio preparando a cocada, quebrando coco, ralando coco tudo, né? Fazendo todo isso. Porque tudo isso você falando me veio à memória também. Tudo. Ela ralava o coco com um rapador de mão mesmo. Ela puxava assim, era como se fosse uma colher. A gente usava, no caso minha mãe, ela sentava numa madeira que tinha esse ralador na ponta, né? E ela fazia assim mesmo. Ela puxava com a mão mesmo, assim, puxava o coco, né? Fazia o doce de mamão, ia pra feira, eu ia com ela. Tem algumas histórias engraçadas, dentre elas tinha um grupo de artistas que no meio desse grupo tinha uma pessoa com nanismo. E eu era encantado por aquele figura, porque ele era pequenininho e eu pequeno. E aí eu dava doce a ele, dava dinheiro dela. Aí ela dizia, a minha mãe dizia: Tereza, pelo amor de Deus, deixa esse menino em casa, esse menino tá dando minhas coisinhas todinha, aquele povo que tá chegando lá, deixa, que era um grupo de artistas que se apresentava e ele fazia parte desse grupo, né? Então era muito, muito engraçado. E dentro dessa mesma feira foi onde começou o contato direto, eu com 9 anos, 10 anos, 8 anos, 8, 9 anos, direto com os agentes culturais da cidade de Caruaru, que eram os tocadores de sanfona, os tocadores do impressionante como ao longo dos anos tudo isso foi
trazendo para o que é hoje. Os emboladores e repentistas que bebiam água da cultura popular na banquinha dela, e as bandas de pifa. Pois é impressionante. A gente tinha comentado agora há pouco sobre o café de Dona Terezinha, né? Chegou o momento da gente experimentar o tradicional, chamado também café raiz, não é isso? Café Lambreta, é o nome da casa. E a gente sempre, ao som de Gerard Adriane, a gente sempre fala sobre essa questão do resgate, né, da saudade. E a gente falando agora de avô e avó, tá aí o coador. Tem uma história engraçada, porque quando eu tinha 12 anos, eu tocava saxofone, e antigamente a gente tinha as charangas, que eram grupos e orquestras, pequenas orquestras que tocavam em eventos, festividades, acompanhava política, acompanhei muito política também pela feira, ele na frente andando e a gente atrás tocando frevo. E eu toquei alguns anos na charanga do Arrudão. Arrudão era um time que era de Lambreta. E aí esse time jogava no Porto, jogava em outros campos, e a gente sempre acompanhava essa farda do Arrudão, inclusive. Você que está em casa está conferindo agora também. O Arrudão, é isso, exatamente. É isso aí. E aí eu pequeno tocava. Tinha essa ligação também com... exatamente, tocava, e era muito, muito engraçado, porque dentro do time tinha um capoeirista, que era Dema, o nome dele, eu lembro, porque ele fazia o gol e aí ele saía dando aqueles pulos, dava mortal, dava não sei o que. Isso também é muito forte. Isso no meio do jogo, dentro do jogo. Ele fazia um gol e todo mundo ficava querendo que ele fizesse gol, já para ver ele dar os pulos, e era muito doido isso. E aí nesse momento a gente também teve a oportunidade de ficar ligado a outros tipos de relações com a cultura, porque meu avô é um dos primeiros moradores do Monte do Bom Jesus. Meu avô morreu, eu não sei nem a idade dele, ele desapareceu, na realidade. Avô ou bisavô? Avô mesmo? Meu pai, quando eu nasci, ele já tinha uma idade avançada. Certo. Então meu avô já tinha uma idade muito mais avançada, na realidade. Ou seja, meu pai teria idade, quando eu nasci, de ser meu avô. Digamos assim, meu pai... E na questão da família, você também é o mais novo, Eu né? sou o mais novo, exatamente. Eu tenho um irmão de quase 60 anos de idade. Enfim. E aí, o que é que acontece? Por parte de pai, né? Sim. O meu avô, além de ser um dos primeiros moradores a chegar no Monte Bom Jesus, ele era rezador. Então, também é outro universo do imaginário popular que vai marcando essa questão do seu envolvimento com a cultura. Com a cultura, porque e outra coisa, eu lembro que ele falava que ele passa a reza. No caso dele, ele não passou para ninguém, mas o rezador, ele passa a reza para outra pessoa. Então ficou com ele, na realidade. Não tem o rezador depois dele. A gente não... Mas ele era rezador. Sucessão nesse sentido, né? Ele era rezador. Então minha avó era a vendedora de doce da feira e meu avô era o rezador que fazia aquelas garrafadas de raiz, não sei o que, e rezava as pessoas lá no Monte do Bom Jesus. Ele morava em frente à igreja. A igreja do Monte é aqui. É onde hoje está construída. Onde esses anos todos está a igreja. Até a igreja. Pronto. Ao lado direito da igreja, mais para frente um pouquinho, tem algumas casas. Era a casa do meu avô, da minha tia e da minha outra tia. Eram 3 casas. Hoje tem uma grafitagem de Paulo Freire na frente da casa do meu avô, por incrível que pareça. E quem mora lá hoje é uma pessoa muito querida, um grande irmão que é Israel, que faz parte do grupo Engolho de Capoeira Angola. E essa casa permanece com a família? Nessa casa é dele, Israel. Hoje já é própria dele. É dele, de fato, de direito, de tudo. Ali com o maior gosto do mundo, ele ocupa um lugar. E tem outra coisa, por trás da casa do meu avô, sabe o que era que tinha? Um barreiro, em cima do monte. A gente tomava banho num barreiro, em cima do Monte do Bom Jesus, que era no quintal da casa do meu avô. Possivelmente eu tenho essa lembrança também. A parte interna, né, do terreno que proporcionava essa... E ele criava bicho, tinha roçado.
E tudo isso no Monte do Bom Jesus. E na frente da casa dele tinha outro espaço, e hoje tem as antenas. Tinha pouquíssimas antenas, ela só tinha 2. Não tinha aquela quantidade de antena que tem lá. E também, à medida que o tempo foi passando, a população foi ocupando, né, o morro, subindo, no caso. Eu acho que foi isso mesmo, foi de baixo para cima. Exato, exato. E aí eu acho que ele deve ter chegado no morro, eu acho que lá para a década de 30. Então ele chegou... Fez parte dessas primeiras famílias que... exato. Ele chegou lá muito remotamente. Quando ele chegou, acredito que tinha a casa dele, não tinha muita casa por lá não. Tinha a casa dele assim e pouquíssimas casas. Lá no monte que inclusive tem uma, ele falou do Israel, né? Tem está sendo preparado lá também uma célula da capoeira do centro, né? Exatamente. Alexandre, logo você vai estar no cafezinho aqui comigo também. Exatamente. Possivelmente uma célula do Instituto Casa do Cristo também, que está localizado nesse espaço onde era esse terreno sagrado que habitava a minha família. Anderson, produtor, diretor musical, professor, pós-graduado em História, presidente fundador do Instituto Casa do Pife e todas as outras coisas mais que o público, de um modo geral, já sabe sobre você, né? Musicista, letrista, se é diretor no cinema também já encenou, não é isso? Já participei de cena, então caminhando já para ator. Mas assim, passando da infância para cá, sua vida certamente teve muitos momentos marcantes e interessantes. Porque a gente se conhece há 10 anos, não é isso? Cerca de 10 anos, não menos, então, um pouco mais, que foi entre 2012 e 2013, a gente está em 2024. E nesses 10 anos, eu, ao seu lado, eu já vivi com muita intensidade alguns momentos assim muito emocionantes, muito marcantes, encontros com grandes personalidades, viagens, situações que lhe colocaram assim, que você achava que, puxa, nunca imaginei estar vivendo uma situação dessa na minha vida, ou alguém com o meu histórico, talvez. Esse momento agora, eu queria que você, nessa visão da linha de tempo, fizesse aí, destacasse os principais acontecimentos da sua vida, da juventude, né, saindo da infância, da juventude até os dias de hoje, que você considera como esses pontos marcantes. Tem um jardim aí, onde desse jardim ele tirou uma rosa, né? Aí eu não sei se ele tirou a rosa ou se a rosa veio até ele. Muito cedo, um acontecimento que marcou a minha vida foi a ida do meu pai no tempo era... Como era que chamava, meu Deus do céu? Não era o conselho tutelar, era o juizado menor. Juizado menor. Para poder ceder autorização para que com 10 anos de idade eu pudesse fazer minha primeira viagem como músico profissional. Eu pensei que era para lhe soltar lá de dentro, que você estava aperreando toda ali, botando terror no morro e já estava no... E aí, 10 anos? Com 10 anos, aí teve que ter autorização do juiz. Eu tive que ser autorizado para poder viajar e tocar profissionalmente pela primeira vez. Foi no Hotel Tavares Corrêa, na cidade de Garanhuns. E quem me levou para tocar foi a Orquestra Alternativa. Foi Ioni dos Santos. Ioni, que para mim é uma pessoa que representa muito da potência artística e musical e da concepção de novos músicos desde a década de 90, final de 80, começo de 90 até os dias de hoje, para a cidade de Caruaru, além de ter sido um dos integrantes, ou melhor, um dos idealizadores da banda que começou como a base estrutural do São João de Caruaru quando foi levado para o Pai de Hermédio. Essa banda ela foi montada para todas as noites acompanhar os artistas de Caruaru. Então Ioni era essa pessoa que ficava responsável
por estar lá. Então eles tocavam 45 noites, 40 noites, 30 noites, o mês inteiro. Era a banda que garantia... Era a banda base. A base, né? Exatamente. Então tá aí a dica para o homenageado em algum momento no São João do Caruaru. O Ioni dos Santos, ele me levou para tocar lá. E lá eu fiquei encantado com muitas coisas. Mas uma das coisas que me deixou mais encantado nesse dia que eu lembro foi porque eu estava indo tocar, e já era o que eu amava fazer, e eu recebi para tocar com 10 anos. E aí isso me fisgou de uma maneira que não foi brincadeira. Minha mãe depois colocar na minha cabeça e meu pai e meu irmão, que o caminho era também esse, mas não era só esse. Porque aí quando uma pessoa com 10, 11 anos de idade começa a ganhar dinheiro e dentro da escola você só fica estudando, começa a crescer na sua cabeça: meu Deus do céu, eu acho que é melhor ir tocar, porque eu ganho dinheirinho. Mas aí, devido ao encantamento do estudo, eu não me afastei e permaneci nesse mesmo sentido. Mas aí esse foi o primeiro momento de encantamento, digamos assim, em relação a essa história. Paralelo a isso, meu irmão Adriano, ele sempre envolvido com o universo artístico, me levou para o Teatro João Lira Filho para que eu assistisse uma peça que fala, inclusive, de forma direta da ditadura, que era o Bailei na Curva. E essa peça, ele encenava a peça, e lá eu descobri o universo por trás do palco. A coxia, os atores, todo mundo trocando de roupa, uma correria tão grande. Na frente uma coisa bem tranquila, bem, né? E atrás uma agonia, os atores indo pra frente, pra trás, aquilo ali também foi os bastidores muito marcante de uma produção artística, né? Aquilo ali marcou de forma excepcional. E uma das coisas logo após que aconteceu, que marcou muito em minha vida, foi a partida da minha avó. Quando ela morreu no dia 16 de junho. Então no dia 17 de junho, digamos, eu me despedi dela no dia do meu aniversário. Isso, que se faleceu no dia. E ela era a pessoa mais presente na minha vida, porque meu irmão já trabalhava, ele me dava todo o suporte e tal, mas minha mãe trabalhava e meu pai trabalhava. Então, ela era meu porto seguro, né? Tem um fato engraçado que quando ela morreu, minha mãe começou a cozinhar, não era mais minha avó. E minha mãe comprava galinha de granja, né? E minha avó não. Então por um tempo eu pensava, eu também tenho isso na cabeça, que a galinha que minha mãe me dava não era galinha, porque a galinha da minha avó era bem dura, os ossos. E a galinha da minha mãe era molinha. E eu pensava que minha mãe me dava outra coisa, que não era galinha. Porque a galinha eu tinha a lembrança de que era duro os ossos, não dava para quebrar no dente. E com a minha mãe ficou muito mole o negócio, né? Que já era galinha de granja, que não é tão resistente. Então nesse momento acontece essa ruptura, e aí acaba meu laço com a feira de todos os sábados. Aí eu já não vou mais para a feira de Caruaru, e aí eu já não vejo mais as bandas de pífano, eu já não vejo mais os tocadores, eu não vejo mais os emboladores, eu não vejo mais os declamadores, eu não vejo mais os cordelistas, eu não vejo mais o pessoal que vendia remédio com uma mala pro pessoal dizer, eu dava cobra. Eu não vejo mais esse camarada, eu não vejo mais muita coisa, porque esse rompimento se deu de forma brusca com a partida dela.
sem essa vivência, mas, salvo engano, foi a partir daí que começou a vivência lá, os ensaios, você com Budeão, E aí, de 95, minha avó vai embora. No dia 1º de julho, eu entro na banda Nova Terra. Nesse mesmo mês, período. 15 dias após. E aí, em 95, eu entro na banda Nova Terra. E isso já me dá fôlego, porque um ano antes, eu já tendo essa vivência, já tendo essa história toda, começo a perceber a musicalidade, começo a perceber essas coisas. Mas aí, a partir de 95, eu inicio o estudo na música. Porque você sai da vivência dos músicos e dos artistas, se não todos, quase todos, autodidatas, e de repente começa a trabalhar com partitura, né, fazendo a leitura. Exatamente. E aí, em julho eu entro. Dezembro é o mês que acontecem as formaturas, que acontece não sei o que. Então, de julho eu entro para aprender saxofone. Em dezembro eu tenho minha primeira apresentação como músico profissional, com uma orquestra alternativa. Em 6 meses já estava... Exatamente. Então, dentro dessa linha do tempo, em 2025, enquanto músico profissional, eu completo 30 anos de atuação. E aí, esse acontecimento que gerou essa aproximação com a Nova Terra, que gerou essa aproximação com a orquestra alternativa, que gerou essa aproximação com o estudar música, começou a me abrir outras possibilidades. E aí eu comecei a acompanhar artistas da região, artistas que eu só via de nome, comecei a acompanhar, gravar também. Primeira vez que eu entrei no estúdio para gravar, eu gravei com uma música no disco de Juscelio Vilela, à época. Foi um frevo nas ladeiras de Olinda, eu lembro, no estúdio de Carlos Firmino, que era em cima de onde hoje é a Pães e Delícias. Era em cima, era embaixo, acho que era uma loja de disco. Não era Pães e Delícias, não. Tenho uma vaga lembrança nesse sentido. E aí, lá eu conheci outras pessoas, porque eu comecei a gravar, então eu muito novo gravando. Aí eu vi chegar por lá Duda da Passira, eu vi chegar por lá Arlindo dos Oito Baixos, eu vi chegar por lá várias pessoas, e eu via um ambiente de estúdio, né? Então, isso começou a me aproximar mais ainda de músicos. E a partir daí eu começo a efetivamente tocar com bandas baile. Então, no meio dessas bandas baile, entre essa idade de 12, mais um pouco para frente, e 16 anos, eu tive a oportunidade de estar presente como banda base e abertura de show para Roupa Nova, para Roberto Carlos, para infinidade, aquele Renato e seus Blue Caps. Que quando vinha para Caruaru, a banda que fazia a abertura era a orquestra alternativa. Porém, como eu estava lá e eu era muito novo, era fácil o meu acesso a esse pessoal. Então eu tenho foto com esse povo todo. Digamos assim, o pessoal do Roupa Nova tinha um carinho muito especial pelas músicas do Roupa Nova. E essa aproximação artística musical veio também do gosto musical do meu irmão e do meu pai também, que apesar de ser um policial aposentado, ouvia músicas que trazia um ambiente, uma atmosfera favorável. Ele ouvia Altemar Dutra, ele ouvia Aguinaldo Timóteo, Aguinaldo Rael, Roberto Carlos, obviamente, ouvia Nelson Gonçalves, que é a voz que me remete à minha infância. Nelson Gonçalves tem um trabalho musical por trás de Nelson Gonçalves, de orquestra, que é uma das coisas mais importantes da música popular brasileira, eu acredito, à época e ainda hoje. Era a banda que acompanhava Nelson Gonçalves. Ele tinha um requinte que eu acho que
muito pouco provável outros artistas terem, porque de exigência de nível profissional em relação a... Porque ele tocava fado, que não era comum de se ouvir, ele tocava tango, ele tocava bolero, ele tocava... Então, Nelson Gonçalves era um intérprete, né? E ele tinha esse potencial. Então, eu tinha essa história, e do outro lado tinha meu irmão ouvindo os clássicos, obviamente, dos anos 80, principalmente no disco, né? Então eu ouvi muito Pet Shop Boys, eu ouvi muito Madonna, ouvi muito essa formação que, misturada com as bandas de música e os mestres da cultura popular, deram funcionalidade à composição do meu estilo musical. Eu, dentro do universo da formação, eu tive a oportunidade de estudar em uma escola chamada Escola Antenor Simões Rodrigues, que era dirigida pela professora Sônia, e eu tenho muita lembrança das professoras Alaí e Jane. Era tia Jane e tia Alaí. Essas professoras marcaram muito na minha vida. E quando eu saí do Colégio Antenor Simões, eu lembro o dia que eu fui fazer um teste para ver se eu era aceito como aluno do diocesano. Tinha isso. A gente fazia uma prova. Se não atingisse da nota para frente, não era aceito como aluno. E aí eu fui fazer e eu fui tremendo, porque minha mãe foi me levar para fazer a prova e ficou me esperando para saber se eu era. E eu me lembro o caminho todinho, ela disse coisas a mim que marcaram muito na minha cabeça. Ela dizia: você tá vindo aqui estudar, aqui é o que eu e seu pai vai poder fazer de mais importante para você. Aqui tem muita gente que estuda aqui, que tem muito dinheiro. Você tá vindo para estudar. E ela deixou isso muito claro para mim. Então eu estudei diocesano até a 8ª série. Saí do diocesano e fui para o colégio atual. No colégio atual eu estudei o primeiro ano. E quando terminou o primeiro ano do colégio atual, eu fui para o Sagrado Coração e terminei lá, o 2º e 3º ano. Terminei no Colégio Sagrado Coração. Fui aluno do meu irmão em todas as escolas. Ele era professor de literatura e professor de língua inglesa. E acompanhou esse trajeto meu também, o que justifica também a minha passagem por tantas escolas privadas de acesso que não era tão... Ainda hoje eu acredito que não seja tão acessível a grande parte da sociedade, para grande parte da sociedade, exatamente. E quando terminou lá, eu fiz dois vestibulares. Eu fiz o vestibular de Ciências Sociais na FAFI e fiz o vestibular de Direito na SES. Passei no de Direito e passei lá. E foi a maior festa do mundo, porque o sonho de todo mundo lá em casa era que eu fosse juiz. Então já estava encaminhado aí para o campo do Direito. E eu entrei, me matriculei e fui para o curso de Direito na SES. Fui até o 5º período de Direito. E aí meu pai morreu. E o sonho era dele, não era meu. E o outro sonho dele era que eu, músico, e ele queria me ver oficial da polícia, ele tinha esse desejo. Aí eu fiz logo o concurso para soldado da PM e passei.
e não fui fazer o teste de aptidão física. Porque ao tempo meu pai estava internado no hospital da Polícia Militar, tendo prestado serviço durante a vida inteira dele, e eu não achava um tratamento adequado para uma pessoa que tanto se dedicou à polícia, como ele. Meu pai foi um policial exemplo, a ponto de, quando ele faleceu, filhos de coronéis chegaram lá de Caruaru para trazer medalhas. Eu tenho medalha ainda, que o pai, enquanto coronel, recebeu por serviço prestado à Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Então, essa medalha, que era do coronel, quando o meu pai faleceu, vieram e deram à minha mãe, porque disseram que no Estado de Pernambuco contavam-se nos dedos de uma mão só pessoas corretas e que fizeram pela polícia o que meu pai fez. O coronel era o coronel Oswaldo Matos, que é de outra história. E aí meu pai morreu e eu estava com ele no quarto do hospital lá no Derby, e na frente estava o povo treinando para fazer o teste de aptidão física, e eu não fui. Aí meu pai morreu, eu não fui mais para a faculdade à época. Outras questões também aconteceram, e aí 2009 isso, 2010, 2011 aparece um curso, 2011 aparece um curso de música popular brasileira, licenciatura em música com prática interpretativa em música popular brasileira, e abriram vagas para flautistas. Eu não tinha pego de flauta. Então eu me preparei para o vestibular. Então, não, você não tinha... Eu era saxofonista. Sim, e não tinha essa vivência com instrumento de sopro, seja o pife ou flauta ou o que não, for. o saxofone, né? Mas a flauta transversal. Aí eu me tranquei para estudar flauta para fazer esse vestibular. E aí passei no vestibular e entrei para o Instituto Federal de Pernambuco, que foi onde eu cursei a graduação, em Belo Jardim. De História da... De FPE. Não. Isso aí já foi isso é uma pós. Não, isso é a minha graduação. Sim, mas eu digo a História da Arte. História da Arte foi uma pós. É licenciatura em música popular brasileira com habilitação em flauta transversal. Ou seja, eu sou habilitado para ser professor de música popular brasileira e de flauta. Aí quando termina isso, aí eu fiz a pós em História da Arte. E depois me encaminho para o mestrado em Educação Contemporânea na Universidade Federal de Pernambuco. E agora eu me preparo para o doutorado, que vai ser agora dia 12, de agosto? Acredito que agora no final do mês. Não, finalzinho do mês de agosto, deve ser na última semana. Na última semana a gente está iniciando um novo ciclo, não é terminando ciclo nenhum, né? Porque no estudo a gente não termina nada, a gente inicia ciclos o tempo inteiro. E aí, paralelo a isso, como você perguntou, houve uma época na minha vida, isso aqui, pronto, eu vou falar para você agora, que é algo que eu acredito que eu nunca falei em lugar nenhum, que devido a ter acesso a muita coisa, muita informação, muitos momentos, muitas pessoas, houve uma época em minha adolescência onde eu tive um problema sério com dependência química. E aí isso acarretou em vários problemas, acarretou em várias situações que me colocaram em momentos difíceis, em momentos bem difíceis. Mas que mostraram também as pessoas que estavam ao meu lado, né? Revelou quem realmente estava
ao meu lado. É muito mais importante quem dá a mão quando você está sozinho do que quem abraça no meio de muita gente, né? O pessoal diz isso. Então, nesse momento aí, houve uma aproximação minha com o campo da igreja evangélica. E foi bom, por uma parte, para mim, por ter tido um acolhimento, digamos assim, que me levou para pensar, repensar e me aproximou de outros modos de arte também que as pessoas faziam nessas denominações hoje, que são centenas de milhares, e as pessoas fazem arte também o tempo inteiro. E isso foi bastante interessante, mas houve também um aprendizado muito forte para mim dentro da religiosidade de matriz africana, que foi onde eu tive também a oportunidade de conhecer uma senhora chamada Mãe Lourdes, que inclusive agora é medalha da Câmara de Vereadores e honraria, né, a partir do nome dela, outras pessoas da religiosidade de matriz africana, sacerdotes, enfim, recebem essa honraria. Então essa mulher também foi muito importante na minha vida. Honraria que é a autoria do professor Jorge Quintino. O professor Jorge Quintino, ele traz um olhar em torno do respeito às diferenças, que é fantástico. E o respeito às diferenças é justamente o que impulsiona o olhar de diversas outras pessoas que, por não conhecer ou por não saber do que se trata, às vezes tem um conceito prévio dessas situações. Então é importantíssimo que nós tenhamos pessoas que possam nos mostrar, a partir de espaços de poder, como o legislativo, como essa pessoa especificamente tratada nesse momento enquanto professor, porque foi meu professor, o Jorge Quintino foi meu professor de História. Então ele fez toda a diferença na minha concepção também de entendimento da realidade, principalmente de saber de onde eu era e onde eu poderia chegar. É justamente essa a grande sacada desse camarada que eu admiro. Esse olhar que ele tem sobre a gente, né? Isso é muito interessante. Exatamente. Essa aí é uma pessoa que eu admiro, tenho total respeito e acredito que fez diferença na vida de centenas de pessoas aqui na cidade de Caruaru. Foi o professor Jorge Quintino, e então fica aqui a gratidão pelo empréstimo dos olhos dele durante um bom tempo enquanto aluno, para poder identificar tantas questões que para mim eram invisíveis. Mas se você tivesse que destacar, ainda que breve, personalidades, lugares ou eventos, né, que marcaram a sua vida. Leoni dos Santos, meu irmão, eu sou Adriano, minha mãe, de forma muito interessante, porque ela é uma pessoa que tem um jeito peculiar de agir. O meu pai, pela honradez, com o cumprimento de tudo que sempre se propôs a fazer. E paralelo a esse universo, eu tenho uma gratidão muito grande ao professor Emanuel Leite, ao doutor, né, Emanuel Leite, que permitiu que eu iniciasse um trabalho chamado Casa do PIF, dentro de uma instituição que ele fez parte da criação. Curiosamente, está pontuado em uma pergunta que eu vou fazer a você daqui a pouco, mas foi bom você ter colocado já aí. Eu sou Emanuel Leite, doutor dentista, né, que faleceu. Tem até uma música que eu fiz que cita ele enquanto referência. Paralelo a ele tem, aqui na cidade de Caruaru,
do mestre João do Pife. O qual permitiu que eu me instrumentalizasse da obra dele para poder escrever minha dissertação de mestrado, e me acolheu em um momento também muito complicado da minha vida, me abraçou e disse: você não está sozinho não, a partir de agora o velho João do Pife está do seu lado e você está do lado aqui, e a gente vai para qualquer lugar do mundo. Então fica minha gratidão aqui ao João do Pife, hoje o Alexandre e a Jéssica, que é compadre, comadre, eu sou padrinho de... Abraços aí à família, né? Um abraço à família do mestre João do Pife. A família de Zé do Estado. Senhoras e senhores, a banda de pífano, Zé do Estado! Procurei te encontrar. Parecia o pequenininho São Bento que dava aqui. Que me permitiu de maneira muito precisa também adentrar no universo das bandas de pífano aqui na cidade de Caruaru, em especial a um mestre chamado Peba, que me apresentou todo o repertório tradicional das bandas de pífano e que me permitiu ter a honra de estar ao lado dele e unicamente, exclusivamente, como parede pífano, que a gente chama, das músicas dele.
Então eu fui a única pessoa que gravou, junto com o Peba, as músicas dele. Paralelo a isso, fui a última pessoa também que tocou com o Edmilson do Pifa. Fui a última pessoa que tocou com seu Severino, o irmão do mestre João do Pifa, que tinha parado de tocar há muitos anos. Você, salvo engano, não conheceu, eu acho que você já ia chegando lá, o Benedito, mas tocou com o Sebastião, né? Não também. Só tocou, mas tem uma história também construída. Engraçado que a banda de Pifano de Caruaru fazia quase uma década que não se aproximava, então eu criei um evento aqui na cidade de Caruaru para trazer a banda de Pifano de Caruaru para cá. E nesse evento, quando estava aqui o grande mestre Sebastião Biano, João Biano, foi trazido o então presidente interino da Fundarp, o Severino Pessoa, não é isso? Para assinar a intenção da adesão do Estado para o reconhecimento do Pífano enquanto patrimônio, através da assinatura dele, a assinatura que aconteceu aqui. Eu não entreguei dossiê, eu não entreguei documentação, não, isso aconteceu por uma empresa junto com um coletivo de tocadores, mas a assinatura e o ato de intenção do Estado foi aqui na cidade de Caruaru, na frente da casa do PIF, na estação ferroviária. Então, esse é o fato histórico que aqui acontece. Então, eu acredito que essas pessoas, esses mestres da cultura popular, importantíssimos, e também eu acredito que um amigo chamado Ernesto Aldon, que me ajudou muito durante essa época de formação, um amigo chamado Paulo Nailson, que sempre ao meu lado fez enxergar que existiriam possibilidades de avançar, de avançar e de avançar, e para de forma muito assertiva fechar essa contribuição a senhora Maria Rosângela, que é a famosa Rosa. A Rosa, né, do Jardim. Que é Rose, a minha esposa, que atravessou todos esses momentos de turbulência, atravessou todos esses momentos de desconforto, atravessou todos esses momentos de descrédito, atravessou todos esses momentos de angústia, atravessou todos esses momentos de desilusão, de desacreditar, de desacreditar ou de estar desacreditado, né? Todos esses conflitos que você chegou a viver. Mas ela teve a sensibilidade de perceber que tudo passa. A única coisa que não iria passar era a constância e a certeza de que a gente ia chegar em algum lugar, se eu não saísse da fila. Porque essa é a questão, a gente não chega às vezes porque a gente sai da fila. Aí quando a gente sai da fila não vai. E aí, devido a esse crédito, essa força, esse amor, né, que foi construído e solidificado, nasceu a minha filha Ariadne Morgana, que me dá força também, muita força, porque pergunta muito. Ela com 9 anos, né, ela pergunta muito, e às vezes eu não sei, ela diz, mas eu sou professor, como é que você não sabe? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa.
E aí eu fico nessa o tempo todo de procurar novas perguntas para ela, porque as respostas eu costumo apontar lugares para ela entender essas respostas mais do que dar respostas. E nesse universo eu acredito que é isso. É a força que existe dentro dessa união de marido e de mulher, de esposa, de companheira, que faz com que eu permaneça acreditando e permaneça de pé, mesmo com toda a adversidade que aconteça, mesmo quando o negócio fica muito difícil, porque não é fácil. Se alguém disser que é fácil viver de arte, ou que é fácil ser envolvido com política, seja ela de qual a natureza, de cultura, enfim, que for, não é. E a gente desacredita todo dia. Mas quando termina o dia, acontece algum fato. Ou a gente inventa um fato para permanecer acreditando. A gente está chegando já na reta final do programa. Quero novamente, reforçar com você a importância de se inscrever no canal, de dar o seu like, de deixar a sua mensagem, de compartilhar com seus amigos. O programa está terminando, ainda tem uma parte legal agora no final. Quem vai para show sabe que quem prepara o show faz essa preparação. Já foi muito bom até agora. Guardei algumas pessoas, porque você disse, eu tenho uma pergunta aqui, inclusive não sei o que lá, eu parei, porque eu digo, vai chegar concluir antes de chegar para o final. Vai chegar. Pronto. Aqui a gente teve um trabalho muito forte no que diz respeito à constituição de espaços democráticos para a realização de atividades culturais na cidade de Caruaru. Então nós investimos muito tempo para que esse espaço que hoje, conhecido como Via Parque, como Estação Criativa, se fizesse de pé e que acolhesse as ações minóricas relacionadas à cultura popular da cidade e à cultura de um modo mais direcionado. Aqui a gente teve um momento, não sei se seria o momento de ouro da história, mas a gente teve uma época onde estavam agentes de diversas áreas, diversos segmentos artísticos juntos desenvolvendo atividades. E esse momento, eu acredito que é de reflexão para todos nós, para entendermos que, independente de qualquer coisa que aconteça, independente de poder público, mesmo ele estando junto da gente, mesmo ele estando chegando, mesmo ele comparecendo, todos os agentes culturais têm que ter uma certeza de que a arte, a cultura, a expressão artística, ela é perene, ela não passa nunca. Então a gente tem que permanecer com foco no que a gente faz. A gente permanece, a gente tem posicionamento político, a gente tem as pessoas que a gente acredita que devem estar nos ambientes, nos espaços de poder. A gente tem toda uma concepção de que existe o melhor para a gente acolher, mas de forma muito objetiva. A gente tem que lembrar sempre que a matéria-prima que vai fazer com que a cultura dessa cidade permaneça de pé e a história dela também permaneça de forma direta, reconhecida, é o artista. Entra a gestão e sai gestão, mas como você disse, isso é perene, Isso aí não... O artista está para essa consciência, assim como o ar está para qualquer ser humano. Então a gente não pode esquecer e não tem como separar o artista, posicionamento estratégico de cada artista, diz respeito a ele, eu respeito, eu não estou nem aí para que o artista pense. O que eu gosto, o que eu preservo é a obra, o respeito pela obra. A obra do artista é a maior força que existe dentro de qualquer universo, seja ele político, seja de qualquer natureza. Não existe. Veja, tira a arte desse ambiente aqui e veja o que é que vai ficar.
tira o chapéuzinho dali, tira aqui todo esse simbolismo desse espaço, que toda vez eu esqueci de mencionar, que é o espaço Plácida Maria Dias de Oliveira, né? Aquela lá. Tira o mamulé, tira isso aqui, tira a gaiola, tira o conceito. O conceito foi pensado artisticamente. E a gente vai ter um ambiente, no máximo, bom para se sentar. Mas não vai ter uma relação de afeto, de memória. A memória é o que mexe com a gente. Quando eu entro aqui, que eu me sento, que eu olho para trás, que eu vejo a camisa com o nome Arrudão, que eu me lembro do time, que eu me lembro do jogador capoeirista que fazia o gol e saía pulando, dando, tudo isso vai trazendo para a gente memórias. E essas memórias estão ligadas aos afetos, e os afetos geralmente estão ligados a algum movimento que deixa a gente próximo da arte, pelo menos da arte de viver. Então, é bom a gente lembrar que em tudo que as pessoas querem falar de forma majestosa, eles colocam na frente o nome arte. Você vai falar sobre política, bota a arte da guerra. Você vai falar sobre não sei o que, bota a arte de se expressar, a arte de falar com pessoas. A arte, veja como a arte é importante. Então, se a arte tem todo esse valor, está na hora da gente repensar o valor das pessoas que materializam a arte, que são os artistas. Pois bem, eu ainda tenho escalado aqui 3 perguntas para você. As 2 últimas eu acho que são mais breves, talvez com poucas palavras, uma ou poucas palavras você consiga resumir. Mas nesse espaço agora de pensar o conceito, de pensar a arte, de pensar o artista, a gente pensa também a instituição, que não tem como desassociá-la das nossas vidas e muito menos da sua, que é aquilo que foi um dia a Casa do Pife, lá no quintal da Acacil, né? Por isso que eu disse que naquele momento da entidade eu estava já com a pergunta preparada para isso. Então, aquela casa que antes estava em outros ambientes porque não tinha o seu próprio ambiente, até a casa que é hoje, inclusive quem está assistindo está vendo aí algumas imagens, que é hoje o Instituto Casa do Pife, para trazer a existência física daquilo que antes não existia e passou a existir a cada ano, inclusive numa data que particularmente também me toca, né, que é o 13 de dezembro, e para chegar também ao que chega hoje, com as possibilidades não só já conquistadas e realizadas, mas também com aquelas que a gente já visualiza que vão acontecer, isso não acontece na mão de qualquer um, e nem de qualquer forma, e nem por coincidência ou por um motivo qualquer. Né? Tem sim o mérito de alguém capacitado, que é o que você mostrou para a gente ao longo dos anos da sua vida, mas com a capacidade de gestão. Né? Então, saber gerir uma situação, saber gerir uma casa, um ambiente, é preciso sim ter uma bagagem de preparo. Inclusive, quando o olhar vai para além da arte, vai para o olhar do fazedor da arte, né? Ou seja, para a pessoa. Né? Talvez, inclusive eu concordo com você que falta muito isso. A gente tem melhorado em outras gestões, e principalmente nessa gestão de Rodrigo tem, mas muito aquém ainda do que deveria ser um olhar pela pessoa. Então eu queria lhe ouvir um pouco também, enquanto Anderson gestor. Primeiro eu queria dizer uma coisa que é bem interessante, porque todo mundo pensa que o Instituto Casa do Pife ele foi fundado no dia 13 de dezembro por conta do aniversário de Luiz Gonzaga, não é? Mas não. Uma data... O Instituto, a Casa do Pife de Caruaru foi aberta no dia 13 de dezembro, porque no dia 13 de dezembro foi instituído o maior e mais massacrante ato de repressão às artes e às formas de expressões desse país, que foi o ato institucional número 5, o AI-5. Todo mundo pensa que é por conta do aniversário de Luiz Gonzaga. Não. É para que fique na memória que no dia que nesse país existiu uma das maiores formas de opressão às artes e a qualquer forma de expressão, nasceu uma entidade que respeita, promove, difunde e luta pela democratização da fala, da arte e da
E da vivência de diversos grupos que se encontram em respeito à diversidade. No dia que fizeram o AI-5, anos atrás, nasceu a Casa do PIF de Caruaru, também, anos depois. E nesse lugar chamado Casa do PIF, o respeito à diversidade, o respeito à diferença é a máxima. Na Casa do PIF aconteceu espaços de reuniões onde nasceram coletivos de trabalhadores aqui, organizações não governamentais nasceram dentro da Casa do PIF, coletivos de artistas saíram de dentro da Casa do PIF, coletivos LGBT saíram de dentro da Casa do PIF, coletivos de pessoas que lutavam por espaços voltados para uma perspectiva de que o pessoal vê a palavra anarquia como outra coisa, mas anarquia é uma coisa também que a gente deveria estudar e entender para poder falar sobre o que é. De lá nasceu o espaço para poder instituir-se feiras dentro da estação ferroviária. De lá nasceu espaços onde foram realizadas audiências de reintegração de posse para pessoas sem terra. Vieram juiz, promotor, advogado, isso acontecia aí dentro da Casa do PIF, na estação ferroviária, tudo isso é documentado. Então, esse espaço chamado Casa do PIF é um espaço onde a gente tem a missão de fomentar o respeito à diversidade. E como consequência, tem um camarada lá dentro que é professor, que é tocador de pífano e que a partir desse instrumento utiliza essas possibilidades para poder criar mecanismos e teias de conexões entre essas relações de poder e novas gerações de tocadores dentro da cidade de Caruaru. Basta pegar de 2013 para trás como existia e como andava a produção artística em torno do fazer dos pífanos na cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco e no Brasil. E de 2013 para frente, como nasceu essa nova, digamos assim, forma de observar o pífano enquanto um instrumento de conexão de saberes, de conexão de fazeres e de interculturalidade e multiculturalidade. Essa é a grande questão. A Casa do PIF de Caruaru, hoje, Instituto Casa do PIF, é um espaço que lutou nos últimos 10 anos para converter tudo o que foi observado por um menino estudante de uma universidade pública que viu no pífano, como ele chama, uma máquina de guerra, que escreveu seu trabalho de conclusão de curso sobre o pífano, sua pós-graduação sobre o pífano, o seu mestrado sobre o pífano, e que caminha para um doutorado também tendo o pífano como objeto de estudo, e que acredita que todas essas relações, principalmente no que diz respeito a espaço de poderes, a conexões com esse universo de arte, mas também desse universo tão rico que é a cultura, porque a cultura é tão rica, monetariamente falando, do dinheiro, e porque os mestres também são tão ausentes dessa partilha do dinheiro. O que é que existe? Porque é que institucionalmente você, para ser mestre, aos olhares comuns, você tem que ser uma pessoa sofrida, você não pode ter aquilo, você não pode estar no Lambreta Café tomando um cafezinho com sua família, você não pode... Por que isso foi institucionalizado? O que é que está por trás dessas relações de poder e dessas concepções que colocaram esses mestres da cultura popular dentro de quadradinhos onde eles são a bandinha de pife, o triozinho pé de serra? Por que é que a gente tem que repensar o modo de se organizar e de se estruturar politicamente o que diz respeito ao universo artístico, não só dentro da cidade de Caruaru, em absoluto, mas no país? Porque é que a cultura desse país é o maior marketing institucional e o que mais traz retorno financeiro para dentro. Pra você ter ideia, velho, a indústria do cinema traz mais recurso de retorno do que a indústria automobilística, do que a indústria têxtil. E por que é que é tão demonizado esse processo de financiamento direto a partir do Estado em relação à arte nesse país? Por que é que utilizaram tanto dos artistas para demonizar os meios de possibilidade de financiamento
da arte. O que foi que aconteceu? Que Chico Buarque, uma das maiores autoridades vivas desse mundo, no que diz respeito ao fomento, lutador pela democracia, foi colocado como um vagabundo, como um camarada que usa o dinheiro público em benefício próprio, através de alianças. E tudo isso repercutiu dentro do país de forma direta nas redes de apoio, nas redes de financiamento, que fez com que os artistas começassem a ser observados e taxados como vagabundos nesse país. Então existe toda uma concepção que deve ser repensada a partir de uma política cultural que seja institucionalizada a partir de um universo micro, pequenininho, pequenas pessoas, novos modelos e novas possibilidades de conexões. A partir desse pensar, aqui na cidade de Caruaru existe um interesse, uma vontade, existe uma intenção gigante a partir da administração pública, da gestão do atual prefeito Rodrigo Pinheiro, a quem eu tenho o maior respeito, em se relacionar com os artistas e se relacionar com novas possibilidades de intenção através desse universo chamado política cultural. Eu venho dedicando a minha vida, eu venho entregando o meu tempo para buscar a maior quantidade de informações e formação possível para entender que mecanismos são esses, que espaços são esses, que diálogo é esse, que não se constrói porque esse diálogo não é construído. E não é por falta de interesse público, não é por falta de interesse da gestão, não é por falta de interesse do Estado, não é por falta de interesse da União, não. É simplesmente porque o modo de pensar e o modo de se relacionar artisticamente estabelecido agora é outro. O artista agora é empresário, é empreendedor, cuida do seu negócio, é o seu marqueteiro e tem que se adaptar a um universo sem sequer saber ler. Como é que esse mestre da cultura popular, como é que o mestre da cultura popular podem se adaptar ao que há de mais moderno no entendimento da distribuição dessa relação de fomento à cultura, se eles sequer, em sua grande maioria, têm acesso à educação. Então, eu acredito que é aí onde está o grande hiato. Nós precisamos dialogar diretamente a partir de um pensamento que inclua de forma decisiva o modus operandi de tratar a política cultural partindo de uma ideia de base, dentro da formação de público, dentro do universo que vai revelar daqui a pouco como vai ser os próximos anos, que é dentro da escola. Pois bem, bate e volta rapidinho as duas últimas. Quando você traz à sua memória um momento de vacilo, um momento de erro, um momento de falha, o que é que você aprendeu e que poderia dizer, ó, aconteceu, mas a lição que eu tive com essa falha, com esse erro, foi de... Eu acredito que trazer de forma ofensiva o modo de pensar e carregar amarguras de outras pessoas para resolver problemas que não eram meus. Eu acredito que a maior lição que eu tirei é: só se resolve com diálogo. Não adianta gritar, não adianta espernear, não adianta apontar, só se resolve dialogando. Então, dentre os erros que eu cometi, as oportunidades que tive e que venho tendo na minha vida, me mostraram que
Eu só consigo avançar dentro de uma gestão pública, dentro de uma aliança com uma parceria privada, dentro do Instituto Casa do PIF, artisticamente, com diálogo. Então eu aprendi que eu devo estar sempre aberto ao diálogo, tendo minhas convicções, mas a maior lição de tudo é que é uma boca e 2 ouvidos. E é isso que eu estou preparado para fazer. Estou preparado para seguir em frente. Estou preparado para ser um soldado do que eu acho que é conveniente para o que eu acredito, não para mim. Que às vezes o que eu acredito e o que eu luto por, às vezes não traz tanto resultado para mim. Mas dentro de um período, o resultado aparece lá na frente. Então agora, nesse momento, o aprendizado que foi tirado de erros cometidos foi que eu preciso ouvir mais. Toda vez que eu estou falando, eu paro e penso o quanto seria importante não falar, ouvir. É assim que está funcionando. E as pessoas que não tiveram mais esse contato com a minha pessoa, que não tiveram, talvez seja porque eu comecei a ouvir e percebi de fato que o amigo era eu. Você lembrou-se do seu avô, lembrou inclusive do seu pai de conquistas, né? Lembrou até daquele gesto da medalha. E a Ariadne, ou a geração dela, quando ouvir falar sobre Anderson do PIF, sobre Anderson Silva, a pergunta é essa: como você gostaria de ser lembrado quando lá na frente as pessoas recordassem quem foi você? Anderson do PIF foi uma argola da corrente dos sonhadores. Anderson do PIF foi um sonhador que dormia e sonhava, e quando acordava sonhava o tempo todo, sonhava. Era um homem que sonhava e que a partir dos sonhos tentava deixar conexões. Foi um sonhador que lutou por conectar, por ser uma ponte. Isso do PIF era uma ponte. Talvez até aproveitar, deixa quando eu morrer, bote o nome de uma ponte aqui em Caruaru, antes do PIF. Aí a próxima geração de vereadores, já que a gente está também dentro desse contexto, para fazer aí lançar essa. Para finalizar, eu queria deixar... Esse espaço é seu, né? Eu já deixo registrado o agradecimento, né? Exatamente. Eu queria deixar registrado aqui o agradecimento, obviamente, à gestão pública municipal, que entende que o Instituto Casa do PIF é um espaço de democratização e de formação, e que se faz parceiro, dizer o amigo Rodrigo Pinheiro que às vezes eu brinco, eu ligo para fazer uma chamada, alguma coisa assim, quando eu estou perto de alguém, que ele atende, porque teve uma brincadeira que a gente fez, que foi para a internet e tal, que ele atendeu e o povo disse: isso é combinado. Às vezes eu ligo para poder o pessoal ver que ele realmente atende. Mas enfim, dizer que eu acredito muito que nós estamos desenvolvendo um trabalho, uma parceria fundamental para a maior quantidade de pessoas acessar a cultura da cidade. Tenho certeza de que nada que aconteça dentro da cidade de Caruaru pode ferir a instituição Casa do PIF de forma
muito tranquila, porque é uma instituição que, além de ter se solidificado e também ter sobrevivido, né? Ter sobrevivido, também tanto quanto os outros guerreiros vizinhos da estação, né? O nosso abraço, o nosso respeito também a todos eles. É uma instituição que não é mais Anderson do Pif. É uma instituição que caminha e que Anderson do Pif está por lá à frente, mas ela representa muitas pessoas. Aí nesse espaço eu queria deixar um abraço muito forte para o amigo Alexandre, do Centro de Prática e Pesquisa em Golo de Capoeira Angola, irmão, parceiro de todas as horas, e reforçar e fortalecer que tudo que vem acontecendo na vida de Anderson do Pif é porque essas pessoas da base, que é a minha família, são as pessoas de dentro de casa, que é minha esposa Rose, que é a pessoa que está ali o tempo todo junto comigo, sofrendo junto comigo, rindo comigo, impulsiona. Minha filha Ariadne, minhas filhas de coração, a Lavínia e a Lívia, minha mãe, meu irmão e todos os que fazem parte desse universo que traduz a existência desse, parafraseando o amigo e mestre também de coração Seba, desse humilde servo da cultura. Ele cita esses nomes porque sonho que se sonha só é apenas um sonho, né? Mas quando o sonho contagia muitos, vira realidade. E como parte desses sonhos você já realizou, né? A gente já visualiza, ou seja, não é um sonho de uma utopia distante, é um sonho de algo alcançável. E eu quero mais uma vez agradecer sua audiência nesse momento aqui conosco. Deixe sua inscrição, se você ainda não é inscrito, seu like, compartilhe com seus amigos. E Anderson, vamos aí. Minha gratidão por você permitir que eu sonhe junto com você esse sonho tão lindo que é o Instituto Casa do Pif. Exato, São José, na casa do Pif de Caruaru.